Bom dia. Graça e paz. Como é bom, né? Louvar ao Senhor, adorar o nosso Deus, que é tão grande. Como o nosso Deus é grande. Hoje, antes de vir para cá, eu estava orando e eu dizia na minha oração: Senhor, como Tu és grande. E nós vamos hoje lá, Pai, para Te adorar e para fazer o Seu nome grande. E aí chegamos aqui, cantamos com grande é o meu Deus. Hoje eu não estava nem sabendo quais os louvores que iam ser cantados, porque eu estava de folga, me deram folga hoje, né, no louvor. E a hora que começou a cantar quão grande é o meu Deus, eu falei, glória a Deus. Quão grande é o nosso Deus. Como Ele é maravilhoso, como Ele cuida de nós, como Ele nos renova, como Ele nos restaura. Como não servir a esse Deus? Como não servir a um Deus que é tão grande, que é tão maravilhoso, que é tão poderoso? Amém? Você olha para Deus dessa forma, vendo o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso. Né? Hoje eu quero falar um pouco com vocês a questão do crescimento, a questão da maturidade na vida cristã. Né? Então, o nosso tema hoje é o caminho para a maturidade cristã. Como é importante nós entendermos essa questão do nosso crescimento na vida espiritual. Porque nós não podemos ficar crianças para sempre. É muito bom ser criança. É maravilhoso ser criança. A criança, ela é espontânea, ela é alegre, ela chora, ela faz birra, ela faz um monte de coisa. Ela faz malcriação, né? E a gente acha tudo engraçadinho, né? Mas a criança não pode ficar criança para cima. Olha isso aqui. É uma mini adultinha, olha a coisa mais linda. Ela vai crescer, as crianças vão crescer, é necessário isso, o crescimento é necessário. Por mais que a gente ache bonitinho a criança, engraçadinho, nós precisamos crescer. Né? Então, eu queria que você abrisse a palavra em 1 Coríntios, no capítulo 10, do 31 ao 33. 1 Coríntios, capítulo 10, do 31 ao 33. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, não sei se está igual, mas você vai acompanhando aqui. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Amém? Esse texto é Paulo que está escrevendo, né? E a gente tem que aprender muito com a vida de Paulo. Apóstolo Paulo tem tanto para nos ensinar através da vida dele. Então, hoje a gente vai pegar um pouquinho da experiência dele, né? A gente está aqui nesse mundo não por acaso. Há quem pense que nós somos soltos, assim, jogados no mundo, né? Tem até pessoa que diz assim, eu não pedi para nascer. Né? Você já ouviu essa expressão de pessoas que falam assim, mas eu não pedi para nascer. Né? Então, muitas vezes as pessoas elas acham que elas foram jogadas nesse mundo e está lá, se vira, viva do seu jeito, viva como você quer. Né? Inclusive, até existiu, na época de 1800 e pouco, um cientista alemão que ele afirmava isso, ele trabalhava em cima dessa teoria, de que o ser humano ele foi jogado no mundo. Né? Não via como um propósito, ninguém foi jogado. Nós não fomos jogados nesse mundo para viver de qualquer jeito, principalmente nós que somos cristãos. Nós somos criados por Deus com um propósito.
Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Cada um que está aqui tem um propósito. Deus planejou. Deus pensou em você. Ele pensou em você antes de você existir. Ele já pensava em você, já pensava em mim. Né? Então, você não foi jogado neste mundo. Então, nós estamos aqui com um propósito. A nossa existência é importante para Deus. Ele conta comigo e com você para algo. Então, nós temos que buscar em Deus qual é o teu propósito, Senhor, para a minha vida. Qual é o sonho do teu coração para a minha vida? Nós temos que buscar isso no Senhor. E Ele vai revelar, porque Ele é nosso Pai, grande, que fala ao nosso coração. Amém? E um desses propósitos do crescimento, né? E um desses propósitos é o nosso crescimento, tá? Um desses propósitos de Deus para mim e para a sua vida é o nosso crescimento espiritual, é a nossa maturidade espiritual. Então, o que é a maturidade? É o estado de completo desenvolvimento. Maturidade é um estado de completo desenvolvimento, né? Você nasce uma criança, aí você vai crescendo um pouquinho, você se torna um junior, depois você cresce mais um pouquinho, se torna um adolescente, cresce mais um pouquinho, se torna um jovem, cresce mais um pouquinho, se torna um homem, uma mulher, e vai crescendo mais um pouquinho, se torna um ancião, uma anciã. É um crescimento. Existe um crescimento, são estágios de maturidade, né? E isso é importante na nossa vida. E o mais importante ainda, que nesse crescimento, na nossa vida cristã, nós tenhamos um modelo. Tenhamos alguém para nos espelhar. Quem é esse alguém que nós temos para nos espelhar? Jesus. Ele é o nosso referencial, o nosso irmão mais velho. Sabe aquela coisa de criança que tem irmãos que você fala para o mais novo? Olha para o seu irmão, aprende com o seu irmão. O irmão mais velho, ele sempre tem aquela obrigação de ensinar o irmão mais novo, ensinar a coisa certa, né? Porque ensinar o que é errado é melhor não, mas ensinar aquilo que é certo. E nós temos o nosso irmão mais velho, que é o primogênito de Deus, que é Jesus. Então, Ele é o nosso referencial. É para Ele que nós temos que olhar. Então, queridos, o crescer é importante, porque se você não crescer, quem não cresce vai criar uma deformidade. É como as plantas, é que nem planta, né? Se a planta não crescer corretamente, ela vai crescer uma planta deformada, né? Ela vai ficar com as folhas enrugadas, ela não vai produzir frutos saudáveis, vão ser frutos ruins, com bicho, frutos azedos, fora de época. Por quê? Porque ela não está crescendo de forma saudável, então ela não vai produzir frutos bons. Não é assim na plantação? Cadê o seu Zé? O seu Zé está lá embaixo? Cadê o seu Zé? Seu pai? Ah, está ali. Né, seu Zé? A gente estava falando hoje com ele, estava me falando das plantações que ele faz. Eu falei, já vou, nem falei para o meu marido, falei, vou contratar o senhor lá para fazer minha horta. Mas é importante esse crescimento saudável. Por exemplo, em casa eu tenho um pé de limão siciliano. Sabe aquele limão amarelo, grandão, assim? E aí, de um tempo para cá, do outro lado do pé, começou a nascer mexerica. Então, é um pé só. De um lado ele dá limão siciliano, e do outro lado ele dá mexerica. E eu achei, uau, que legal, 2 em 1. Né? A gente tem limão siciliano e tem a mexerica. Só que a gente não consegue chupar a mexerica, né? De tão azeda. Azeda. Aí eu falei, não, vou deixar ela ficar bem amarelinha no pé, que vai ser docinha.
Não tem jeito, você vai lá, tá amarelinha, você pega e não consegue chupar. Azeda. Então, esses dias eu estava olhando para o pé e eu pensei assim, bom, tem que ter uma definição. Ou ele é um pé de limão ou ele é um pé de mexerica. Um dos dois vai ter que ser podado, não é? Porque aqui não existe esse negócio de eu vou escolher, eu estou me sentindo um limão, eu estou me sentindo uma mexerica, não. Ou é limão ou é mexerica. Tem que definir. Não tem meio termo, né? Então, eu vou optar pelo pé de limão siciliano e vou podar a parte da mexerica, que é ruim, que está azeda. Limão já é azedo mesmo, mas eu gosto do limão siciliano, porque ele é um limão bom para fazer doce. A casquinha dele é muito boa. Você pega uma fatia de abacaxi, vou dar uma receitinha para vocês. Que se você for pedir lá no restaurante, é caro, mas em casa, você pega uma fatia de abacaxi, põe no prato, pega as raspinhas do limão siciliano, ali põe por cima, ó, uma sobremesa deliciosa. E que você vai comer é R$27, R$30. Então, faz em casa mesmo. Então, queridos, não pode crescer com deformidade. A vida cristã tem que ser saudável. Eu tenho que crescer de forma saudável. Quem estava aqui no dia da Páscoa? Vocês viram a apresentação das crianças? Que elas levantavam um coração. Então, tinha um coração preto, que era o coração sujo. Depois tinha um coração vermelho, que significava sangue, o sangue de Jesus entrando e purificando. E aí depois o coração ficava branco, branquinho, porque Cristo entrou, ficou alvo. E aí depois o coração ficava dourado, que significa que nós vamos para o céu. E lá no céu nós vamos andar em ruas de ouro. E o último era um coração verde. Por que que era um coração verde? O que que o verde representa? Esperança. Que mais? Verde. Onde nós encontramos o verde? Não é no Palmeiras. Hã? Árvores, florestas, das plantações, né, nas hortas, o verde. Então, o verde, ele significa crescimento, crescimento. Então, está mostrando que nós vamos sim para o céu, andar em ruas de ouro. Mas, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que viver aqui. E nós vamos viver aqui de qualquer forma? Não, nós temos que viver aqui crescendo, crescendo espiritualmente, desenvolvendo a nossa vida cristã de forma saudável, de fé em fé e de glória em glória. Amém? Então, queridos, existem alguns princípios que nós temos que seguir para alcançar essa maturidade cristã. E o primeiro princípio que eu quero falar com vocês, e na minha opinião, esse é o mais importante, porque nós vivendo esse princípio, os outros são mais fáceis de serem vividos, né? Então, qual é o primeiro princípio? Foco na glória de Deus. A vida do cristão, ela tem que estar focada. Focada onde? Na glória de Deus. Esse é o nosso foco. Viver para a glória de Deus. Tudo o que eu faço deve ser para a glória de Deus. E tudo quer dizer tudo. Não quer dizer algumas coisas. Tudo é tudo. Então, em todas as áreas da nossa vida, ela deve visar, ela deve ter como alvo a glória de Deus, né? Todas as nossas ações cotidianas, o nosso viver diário, tudo o que você faz na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver, tudo
tem que visar a glória de Deus. O nosso falar, o meu e o seu falar, tudo que falamos, deve ser para a glória de Deus. Então, nós temos que parar e pensar o que eu estou falando. O que eu tenho falado? O que eu falo é para a glória de Deus? Deus é glorificado através daquilo que eu estou falando para as pessoas? Nós temos que pensar nisso. A forma de eu me vestir deve ser para a glória de Deus. Até mesmo isso, até a forma de eu me vestir, sim. Eu tenho que me vestir com decência. Isso é para homem e para mulher. Né? Porque hoje em dia você vê umas roupas masculinas que você fala, Jesus, tem misericórdia. O que virou isso? Né? Então, mulheres cristãs, nós temos que nos vestir com decência. Não precisa se vestir lá como na época dos anos, sei lá, 20. Não precisa se cobrir toda, viver de burca, não é isso. Mas também não precisa se expor, viver indecentemente, chamar a atenção. Né? Nós não podemos ser piricrentes. Né? E os meninos, os homens, não podem ser pirimbentos, né? Porque estão mulambentos. Né? Muitos homens hoje se vestem de forma mulamba. Né, tudo largado, toda a cueca até aqui aparecendo, tanto assim da cueca, né? Eu vejo alguém, gente, eu tenho um mal, eu vejo alguém que eu já falo, levanta essas calças. Às vezes eu vejo alguma menininha aqui na igreja com cropped, é hábito meu, gente, eu já chego abaixando, a hora que eu vejo eu já estou assim, puxando para baixo, porque me dá coisa, uso o cropped em casa, né, mas nós temos que ter decência, porque tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, até mesmo as nossas vestimentas. As pessoas têm que olhar para nós e ver em nós Jesus. Tem que ver algo novo na nossa vida. O que mais que eu posso falar aqui com vocês? Relacionamentos. Eu preciso viver bem com os meus irmãos, tanto dentro da minha casa, nos meus relacionamentos familiares, com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos. Eu tenho que ter um bom relacionamento dentro da minha casa. E depois que eu viver bem dentro da minha casa, eu tenho que levar isso para a igreja, nos meus relacionamentos na igreja, no meu trabalho, eu tenho que ter um bom relacionamento com as pessoas do meu trabalho. Tem que ter um bom relacionamento, não podemos viver destratando, falando mal, maltratando. Quantos pais, às vezes, maltratam tantos filhos, não conseguem parar para ouvir o que os filhos têm para dizer. Queridos, nós temos que ouvir os nossos filhos. É tão importante, às vezes eles nos ensinam tanto. Às vezes a gente aprende, eu aprendo com as crianças lá na salinha. Eu aprendo com as crianças, porque você começa a entender o coração delas, você começa a entender o que elas estão sentindo, e nós temos que ter essa sensibilidade. Eu vou falar um pouco mais de sensibilidade, mas a gente precisa ser sensível. As pessoas, às vezes as crianças querem falar e os pais não ouvem. Hoje eu tive uma experiência, eu estava aqui, eu estava subindo a escada, e a minha sobrinha me chamou, e fez assim, tia, depois eu preciso falar com você. Mas ela falou, séria? Eu até assustei. Eu falei assim, fala agora porque eu vou ficar curiosa. Ela fez assim, depois eu falo. Eu falei, Jesus. Fiquei pensando. Falei, o que será que eu fiz? Até comentei com a Milena, falei, ai, meu Deus, estou até preocupada. Uma criança querer falar comigo, que será? Que será? E aí fiquei aqui preocupada. Aí, no final ela me chamou, fui lá, e aí ela abriu o coração, ela falou que ela estava com medo, porque ela tinha tido um sonho,
E aí ela contou o sonho, aí eu acalmei o coração dela, e aí ela veio e sentou aqui. E aí na hora do louvor, olha como Deus, Ele conduz as coisas. Na hora do louvor, o Jonathan falou assim, em meio ao louvor, se você está com medo, vem aqui na frente. Vem adorar o Senhor aqui na frente. Olha só, gente, se não é Deus curando, tratando, trazendo tanta importância a um sentimento do coração de uma criança e de todos aqueles que vieram aqui. Porque para Deus não somos importantes, Ele valoriza. E aí, ela não veio sozinha, e eu fui até ela e perguntei, você quer ir lá? Você ainda está com aquele medo no seu coração? E ela quis. Aí eu pude vir com ela e ela pôde ser curada no Senhor. E eu pude ministrar na vida dela. Isso é relacionamento, é sensibilidade. Nós temos que estar sensíveis. Conhecer o coração dos nossos filhos. Eles são muito preciosos para Deus. Pais, isso é um alerta para vocês. Se vocês não ouvirem os seus filhos, o mundo vai ouvir. O mundo vai ouvir. E vai levar eles para um caminho de morte, de destruição. Então, o relacionamento dentro da nossa casa tem que ser um relacionamento saudável. Marido e mulher. Não existe casal perfeito, não existe mesmo. Mas se há problemas, acerte, resolve, conversa. Orem juntos. Estressou, para, respira, ora junto. Essa semana nós tivemos um momento de estresse, né, bem? Com agitação de bazar, de correria. E vai comprar uma coisa, vai comprar outra. Né? Gerou um estresse entre nós. Teve uma hora que eu virei para o meu marido e falei assim, desacelera. Eu falei, desacelera, pelo amor de Deus. Até onde você vai? Nesse ritmo. Né, bem? Porque eu estava estressada. Então, a atitude dele estava me estressando mais ainda. E aí chegou um momento em casa, a gente foi tomar café, ele falou, vamos orar. Vamos orar. E oramos, ele orou ali. Pedimos perdão ao Senhor pela agitação, pelo estresse. Para quê? Para que tanto estresse? Para que tanta correria? Temos que viver bem, temos que estar bem, saudáveis, crescendo de forma saudável. Senão, nada do que a gente fizer vai resolver, vai adiantar, vai ser bom. No nosso ministério, o nosso ministério tem que ser para a glória de Deus. Tudo que eu fizer no reino é para a glória de Deus. Não é para ser maior do que ninguém. Eu não toco aqui para me sentir melhor ou maior do que ninguém. Com o mesmo amor que eu toco aqui, eu recebo as pessoas lá na porta. Eu varro o chão quando eu chego aqui e vejo baratinha morta. Copinho jogado no chão, que às vezes as pessoas trazem e largam no chão. Copinho de ceia que toma e larga jogado em cima da cadeira. Com o mesmo amor que eu toco aqui, eu recolho. E vejo muitos irmãos fazendo a mesma coisa. E eu dou graças a Deus. Eu louvo ao Senhor e falo, obrigado, Senhor. Porque somos um corpo, uma família. Se todo mundo fizer isso, não é peso para ninguém. Não é peso para ninguém. E isso gera em nós relacionamentos saudáveis. Amém? Essa semana, eu fui muito abençoada com um podcast que a pastora Vivi compartilhou comigo. Ela vive me mandando podcast. Eu confesso, não abro nem todos, viu, Vivi? Não dá. Tem dia que eu até quero, mas não dá tempo de eu assistir. Mas essa semana ela me mandou um podcast e eu fui movida a assistir aquele podcast. E eu falei, enquanto eu estou fazendo comida, lavando louça, eu vou pôr aqui e vou ouvindo.
Aí eu comecei a ouvir, aquilo foi me chamando a atenção, eu pus a mesa, e o podcast não tinha acabado ainda, coloquei o celular lá do ladinho, e o meu marido sentou, e ele foi comer, já virei o celular para ele, e vamos ouvir junto. Né? Aí ele terminou de ouvir o podcast junto comigo, uma missionária, uma mulher que trabalha com a igreja perseguida, e ela estava contando, né, o testemunho, dando o testemunho dela, do marido, de um chamado que Deus tem dado para eles lá na Ásia Central, um país totalmente fechado para a palavra de Deus. E, nossa, como aquilo falou com o meu coração, porque ela fez um paralelo da igreja perseguida e a igreja livre. E nós somos a igreja livre. E como igreja livre, como nós não valorizamos aquilo que Deus fala conosco? E como a igreja perseguida valoriza cada folhinha da Bíblia. Cada folhinha da Bíblia que chega até eles, como eles valorizam. Acho que a gente não valoriza porque a gente tem tanto. Você for na minha casa, acho que eu tenho umas 10 Bíblias, né? Deve ter lá. Eu vou mexer nas coisas do bazar, tem Bíblia. Tem Bíblia. E eu falo, não, essa Bíblia não é para vender no bazar, é para dar. Bíblia a gente não vai vender, a gente vai dar. É para abençoar as pessoas. Então a gente tem muito. E na multidão a gente não valoriza. Na abundância, a gente não valoriza. Mas na escassez, aí a gente começa a valorizar. Começa a valorizar mais. E aí, eu vi tanta maturidade naquilo que aquela mulher falou. E uma das coisas que ela falou foi que estava bem dentro. Eu comi aquilo, eu assisti porque aquilo era o que estava já no meu coração para falar hoje aqui com vocês. E isso veio como um complemento. E ela falou assim, maturidade é olhar o coração do Pai. É saber o que está no coração do Pai. É parar de viver uma vida olhando só para si. Porque muitas vezes nós olhamos só para nós. Só para o nosso eu. Para o nosso conforto. Para o nosso bem-estar. Tudo eu. É tudo eu. É tudo para mim. É tudo a minha vontade. É tudo que eu quero, né? O ser humano tem uma tendência a querer muito. E se esquece que nós estamos aqui com um propósito. E o nosso propósito é a glória de Deus. Então é menos eu e mais Deus. Menos de mim e mais de Deus. E esses irmãos da igreja perseguida, queridos, eles têm um zelo tão grande pela palavra que é fora do comum, é fora do normal. Eu estava compartilhando com o Jonathan essa semana, porque estava queimando isso no meu coração. Eu falei, Jonathan, dá a impressão que a conversão deles é diferente da nossa. Quando eles se convertem, dá a impressão que é diferente da nossa conversão. Porque realmente há uma mudança na vida deles. Há uma entrega. Eles se entregam. E eles não se importam mais com a vida deles. Eles se entregam totalmente a Deus. De uma forma assim, absurda. De uma forma que a gente não está acostumado a fazer. E o que me chamou a atenção é que eles se convertem e eles são treinados para ir para cidades vizinhas, vilarejos, onde nunca ouviram falar da palavra, e eles vão como missionários para pregar o Evangelho. E eles, nesse caminho, nesse percurso, eles correm riscos. Porque há muita perseguição aos cristãos. Eles não podem andar com exemplares da Bíblia. Tem que ser tudo muito escondido, muito camuflado. Então, muitos, nesse ir pregar, são presos, são torturados, né?
são perseguidos assim de forma cruel. Mas eles contando isso para esse casal, eles falavam assim: mas nós não queremos que vocês da Igreja Livre se impressionem com isso que a gente sofre aqui. Eles não querem que a gente fique impressionados com a vida deles, que eles são corajosos, que eles vão, que eles falam, que eles enfrentam o perigo, que eles enfrentam a perseguição, que eles são presos ou torturados. Não, eu quero que vocês se impressionem com a glória de Deus, com quem é Deus, quão grande é Deus. Olha isso, são pessoas anônimas, são pessoas que não são conhecidas, não recebem likes, não estão atrás de curtidas, como hoje nós vivemos aqui, atrás de likes. Curte aí, queremos estar em evidência. Eles não estão em evidência. Para isso, a evidência que eles estão é pela causa de Cristo. Eles estão dispostos a sofrer, a morrer, a ser presos por amor a Cristo. É uma diferença muito grande. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra os nossos olhos. Que o Senhor abra os nossos olhos. Por isso que nós queremos sim ser uma igreja missionária. Nós não podemos estar lá, mas nós podemos contribuir financeiramente com aqueles que estão lá. E essa igreja já tem feito isso, eu quero que você saiba disso. Nós já temos abençoado ministérios, missionários, e vamos continuar fazendo isso mensalmente. Porque nós não podemos nos preocupar somente com essa igreja local. Nós temos que ter o nosso coração aberto para aqueles que estão dando a vida lá fora, para levar. Eu não posso eu não posso ir lá na Ásia Central, e nem tenho esse chamado para ir para lá, porque nós só podemos fazer as coisas com chamado. Meu chamado foi sair de São Paulo e vir para Atibaia. Estou aqui há 20 anos. Foi fácil? Não. Tem sido fácil? Não. Teve vezes que eu tive vontade de largar tudo e ir embora? Teve. Falei isso para alguém? Não, talvez só para o meu marido, para a minha casa. Mas teve vezes? Teve. De eu falar assim, o que eu estou fazendo aqui? Mas Deus sabe o que eu estou fazendo aqui. Então o nosso chamado foi aqui, somos missionários aqui. E Deus tem cuidado de nós há 20 anos, nada nos faltou. Então nós também temos que estender a nossa mão aonde nós não podemos estar. Onde nós não podemos estar. Então, a sua oferta, o seu dízimo, a sua colaboração no bazar, não é para deixar pastor rico, que nem a gente ouve muito por aí. Tá? Não é para deixar pastor rico, não. É para a obra, é para a causa de Cristo, é para essa igreja se manter com as portas abertas. É para a gente poder ajudar irmãos que estão pagando preço, que muitas vezes não tem nem o que comer. Nem o que comer. Cabe a nós cuidar disso. Deixa eu ver meu horário aqui. Queridos, ser maduro é não estar em evidência, mas ter um coração espontâneo para servir a Deus. Onde você estiver, e eu tinha separado, eu vou só falar brevemente, o exemplo de Abigail, a mulher de Nabal, que ela foi uma mulher que, num momento, numa atitude, ela foi sensível, ela foi uma mulher madura, e ela tomou uma decisão que salvou a sua casa, que salvou o seu povo, porque ela teve maturidade espiritual, e Deus abençoou ela e a sua família. Outra, a escrava de Naamã, da mulher de Naamã, uma menina de uns 14 anos, uma adolescente, não era uma menina vazia, não era uma menina que não sabia o que queria, para onde estava indo, ela estava escrava, mas num momento de dificuldade do seu patrão, que estava com lepra, ela não falava assim, bem feito, tomara que morra.
Não foi essa a atitude dela, não. Ela falou assim, vai, procura o profeta de Deus. Ele tem uma palavra. O Deus de Israel pode te curar. Vai lá e faz o que o profeta mandar fazer. Relacionamento. Ela era uma escrava, mas o coração dela estava livre. Ela não estava com ódio dos seus patrões, porque ela estava ali como escrava. Olha, que maturidade. Que maturidade. Segundo princípio, queridos, a sensibilidade, que eu já falei aqui, né? Citando o exemplo da minha sobrinha. Temos que estar sensíveis às pessoas. Devemos buscar, como Paulo diz aqui, logo no início desse texto que nós lemos, procura agradar a todos. Paulo procurava agradar as pessoas. Ele procurava servir as pessoas. Isso é sensibilidade. E Paulo não era um homem sensível. Viu? Ele era um perseguidor, ele perseguia os cristãos antes de ter um encontro com Cristo. Mas olha o que o encontro com Cristo fez na vida dele. Transformou a vida daquele homem e tornou ele um homem sensível. Então Paulo era um homem sensível, buscava agradar a Deus. Ele estava ali, sempre pronto a servir as pessoas. Amém? E ainda dentro desse podcast, ela citou o exemplo de um desses irmãos, muito sensível a obedecer, a fazer a vontade do Pai, a atender aquilo que está no coração de Deus, de levar o Evangelho, de levar o amor de Jesus para as pessoas. Ele é um homem pobre, que não tem quase nem recurso para ele e para sua família. Mas a cada 15 dias ele faz um jantar para pessoas que estão idosos, que estão em estado terminal, estão beirando a morte. Ele faz um jantar e eles falam do amor de Deus para aquelas pessoas antes delas partirem. E aquelas pessoas morrem salvas, porque entregam a vida a Cristo. Ah, como é importante, Senhor, queridos, esses momentos. Como é importante. Às vezes a gente fala, mas para que fazer evento na igreja, né? Para que fazer? Dá tanto trabalho. Como é importante, porque uma vida é importante. Uma vida é importante. Sabe? A gente já fez tanta coisa. Tantos jantares. Valtinho, você participou de um jantar nosso, né, Valtinho? E foi depois desse jantar que você se firmou uns 20 anos, verdade. O Valtinho ficou por causa de um jantar que nós fizemos, né, bem? Quantos lanches distribuídos na praça do Coreto? Quantos cabelos cortados? Quantas cestas doadas? Quantos flúor aplicado no dentinho das crianças? E é lógico que o diabo se levantou para parar esse trabalho, claro. Mas quantas vidas foram salvas? Quantas vidas? Quantos cafés da manhã a gente fazia? Oi? Nós fazíamos com pouco recurso, mas nós fazíamos café da manhã para 200 pessoas, todos os domingos. Crianças que nunca tinham comido uma banana, não sabia nem comer banana. Mas o Senhor deu graça e nós vimos muitas pessoas salvas, muitas vidas alcançadas para a glória de Deus. Então, queridos, nós temos que ajudar esse homem a fazer esses jantares. Quem está disposto a ajudar esse homem a fazer esses jantares? A sua oferta vai ajudar. Porque agora ele foi desafiado a fazer esse jantar semanalmente. Ele fazia quinzenalmente, mas agora ele vai fazer semanalmente. E vidas vão ser salvas, eu creio. Amém? Terceiro princípio, um desenvolvimento contínuo.
Assim como Paulo, queridos, nós não podemos nos acomodar. Nós temos que caminhar para o alvo, prosseguir para o alvo. A conversão de Paulo foi radical. A mudança da vida de Paulo foi radical. Radical. Ele era uma pessoa, ele se converteu, ele se tornou outra pessoa. É assim na sua vida? Você pode fazer essa análise e falar assim: na minha vida existe o antes de Cristo e o depois de Cristo. Tem uma marca, porque tem que ter uma marca. Tem que ter uma mudança de atitude. Eu não posso receber Cristo na minha vida e continuar vivendo da mesma maneira. Não posso, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Olha lá, Filipenses. Abra a palavra Filipenses capítulo 3. Do versículo 13 ao 15. Eu queria ler Filipenses inteiro, mas eu não posso. Infelizmente, porque nós temos horário. Mas de lição de casa para você. Quem gosta de lição de casa? Mas a lição de casa dos seus filhos, você manda eles fazer, né? Quem aí fica, vai fazer a lição de casa, né? Então, lição de casa para vocês. Leia o capítulo de Filipenses 3 inteiro. É curtinho, tá bom? Você não vai gastar mais de 5 minutos. Versículo 13 ao 15. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo, de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Quer dizer, ele pregava a palavra, ele ensinava. Se a pessoa pensa de outra forma, não é com ele. Deus vai te esclarecer. Da mesma forma na igreja, a palavra é pregada. Nem todo mundo concorda com o que é pregado, mas não é problema nosso. Deus te esclarecerá, porque esse é o papel do Senhor, é do Espírito Santo que vai convencer eu e você do pecado. Não é ninguém aqui. Ninguém aqui convence ninguém, mas Deus, o Espírito Santo é que convence. E Paulo, ele viveu uma vida terrível, né? Ele viveu uma vida terrível, a vida de Paulo não era fácil. Mas isso não parou ele. Paulo foi perseguido, ele era perseguidor, mas depois ele se tornou um perseguido. E ele foi açoitado. Paulo foi apedrejado, Paulo foi preso, ele sofreu naufrágio, quase morreu afogado, mas Deus livrou a vida dele, Deus guardou. E aí ele fala aqui, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, eu prossigo lá para o coração dourado, em ruas de ouro eu andarei. Ele tinha um alvo. Qual era o alvo dele? Cristo. Meu alvo é Cristo. Ele não estava preocupado com ele mesmo. De dentro da prisão, ele estava preocupado com os irmãos. De dentro da prisão, ele estava escrevendo cartas para as igrejas, ensinando, discipulando, corrigindo problemas de relacionamento dentro da igreja. Ele estava lá, fazendo isso, de dentro da prisão. Mas ele tinha um alvo. O alvo é Cristo, o alvo é a Canaã celestial. Queridos, nós temos que saber para onde nós estamos indo na nossa vida cristã. Quem não sabe para onde ir, não chega em lugar nenhum. Se você não sabe para onde você está indo, você não vai chegar em lugar nenhum. Temos que saber quem é, para onde eu estou indo. Meu alvo é Cristo. Então essas coisas aqui, vai vir lutas? Vai vir tribulação? Vai vir aflição? Vai vir perseguição? Vai. Já está começando a perseguição no Brasil. Se você ainda não percebeu, começa a perceber. Já está começando. Você está preparado para ser perseguido por Cristo? Não precisa responder. Só avalia teu coração.
e eu avalio o meu. Paulo, ele foi corajoso, ele teve perseverança. Ele não ficou prostrado diante das lutas, das dificuldades que ele enfrentava, não. Ele caminhou para o alvo. Amém? Viveu uma vida de serviço, de serviço e de amor às pessoas. E quarto e último, queridos, princípio, o Filipenses 3, que eu quero que vocês leiam em casa, tá? É conhecer a Cristo. Nós temos que conhecer a Cristo cada dia mais. Conhecer a Cristo. É um processo contínuo, tá? Eu não estou pronta. Eu nunca vou estar 100%. Sempre eu vou precisar aprender. Não é, Yolanda? Se eu perguntar para Yolanda, seu nome, se eu perguntar para ela, você já sabe tudo? Eu tenho certeza que ela vai falar, não, eu ainda tenho que aprender. Não é, Yolanda? Porque nós aprendemos todos os dias. Todos os dias nós temos coisas para aprender. Não importa a nossa idade. Não importa a nossa idade. Mas temos que ter esse crescimento diário e essa busca diária pelo Senhor. Sair do raso, sair da superficialidade e buscar o profundo, a profundidade na adoração, na busca de Deus, na palavra, sabe? Ter zelo pela palavra, zelo. Aquela mulher, ela falou de um testemunho de um homem que ele levou um exemplar da Bíblia escondido dentro de uma pasta. E ela preocupada em pôr comida na boca deles, porque eles eram pobres, as crianças pobres. E ela levou eles a um restaurante para comer o que eles quisessem, para deixar eles comer à vontade. Mas eles não estavam preocupados com a comida que eles iam comer. Aquele homem pegou com tanta reverência a Bíblia de dentro da bolsa, pôs a Bíblia em cima da mesa e perguntou assim: aonde que Deus mandou vocês falarem? Qual é o texto que Deus mandou vocês falarem com a gente? Era esse alimento que eles estavam buscando, esse alimento que eles estavam precisando. Queridos, será que a gente pega a Bíblia na mão só quando vem na igreja no domingo? A gente tem se alimentado diariamente da palavra? Esse é o nosso alimento. Esse é o nosso alimento. É isso aqui que vai nos fazer crescer saudáveis, sem deformidade, que vai nos ensinar a viver em relacionamentos saudáveis, que vai nos ensinar a viver bem dentro da nossa casa. É aqui é o nosso manual, é o manual do cristão. Mas às vezes a gente tem tanto exemplar que a gente não valoriza. A gente não valoriza. Larga lá pegando poeira. Larga fechadinha no domingo, cadê minha Bíblia? Quando leva a Bíblia? Quando pega a Bíblia? Hoje está muito fácil tudo no celular, né? Mas não importa, leia no celular mesmo. Leia no celular. Mas eu desafio os jovens a ler a Bíblia, no papel. Para você saber onde está cada livro da Bíblia. Porque senão, no celular, a gente não sabe. O celular, desculpa falar esse termo, mas o celular emburrece a gente. Não é? O celular emburrece a gente. Você clica lá, 1 Coríntios, ali abre. Aí você não sabe se está no Velho Testamento, no Novo Testamento. Aqui não. Aqui você vai saber, você vai ter que procurar. Você vai saber quais são os livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento, inclusive fazer uma chamada aqui para o curso do Alex, do pastor Alex, do Panorama Bíblico. Quem não se matriculou ainda, é importante. Queria chamando já os músicos para estarem vindo aqui, que eu já estou concluindo. Vamos sair, queridos, da razoalidade. Vamos buscar mais de Deus, mais da intimidade com Deus. Buscar mais, isso é para todo mundo. Às vezes a gente vê as pessoas falando, mas Deus falou comigo. Aí você fica olhando e fala assim, mas Deus fala. Fala sim. Fala sim.
Vai lá buscar ele para você ver como ele vai falar com você. Como ele vai te responder. Eu vi uma frase ontem, e eu anotei. Eu já tinha preparado a palavra, mas antes de eu ler essa frase, deixa eu só concluir aqui. A maturidade cristã não é perfeição, mas um crescimento constante e saudável em Cristo. Tá? Não é perfeição. Eu não sou perfeita. Minha casa não é perfeita. Meus filhos não são perfeitos. A igreja não é perfeita. Mas nós caminhamos para isso. Caminhamos para a perfeição. Que possamos buscar essa maturidade, honrando a Deus, servindo e amando os nossos irmãos, para que eles sejam salvos. Que haja essa preocupação no nosso coração, com a salvação das pessoas que estão à nossa volta. É nossa responsabilidade. Deus não vai mandar anjo do céu para evangelizar. Deus mandou eu e você. O ID é para mim e para você. É nossa responsabilidade falar do amor de Deus para as pessoas. E eu li uma frase ontem que diz assim, quero que você avalie essa frase junto comigo, ela é forte. Toda vez que penso no cristão que eu deveria ser, sinto vergonha deste que sou. Charles Spurgeon disse isso. Toda vez que eu penso no cristão que eu deveria ser, eu sinto vergonha desse que eu sou. Porque a gente tem que olhar para si, avaliar a nossa vida. Cada um deve avaliar a sua vida, não a do outro, mas a sua vida. Eu tenho que me avaliar todos os dias. Como eu estou vivendo a vida cristã. Que música que vai ser? Oi? Eu queria Me Ama. Quando focarmos em Cristo, as outras coisas deste mundo se tornam sem valor. Quando o nosso foco é Cristo, o resto é resto. Sabe? Quando você foca em Cristo, o resto é resto. Você releva. Você passa para trás, que nem Paulo, deixa para trás. Isso é picuinha. Eu deixo as picuinhas. Eu deixo os mimimis. E sigo para o alvo. Porque eu tenho um Deus grande, que me ama. Vamos ficar em pé. Deus é grande, Ele te ama, Ele me ama. E Ele não quer que a gente viva uma vida derrotada, uma vida cheia de problemas, cheia de ressentimentos. Ele quer que a gente viva uma vida livre, uma vida sabendo para onde nós estamos indo. Qual o alvo que nós estamos perseguindo? E o nosso alvo é Cristo. Amém?